Desculpa, Êxodo não, Gênesis. Gênesis 12. Aleluia. Aleluia. Meu querido, se você já saiu de casa para chegar até aqui, então você tem que estar com o coração disposto. Você já tem que estar com o espírito disposto. Aleluia. Vamos lá fazer uma leitura aqui, um pouquinho extensa, que se faz necessário para você entender o contexto aqui daquilo que o Senhor quer ministrar. Amém? Gênesis 12, todos abriram? Então vamos lá. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Quem está falando aqui? Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 15. Capítulo 15, vamos um pouquinho para frente. Isso. Diga amém quem achou. Amém. Vamos lá de novo. Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Quem estava dizendo? Quem estava dizendo? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ainda sem filhos, e o mordomo da casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado os filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputado-lhe como justiça. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu e o Perizeu, os Refaíns e o Amorreu, o Cananeus, os Gigarzeus e os Jebuseus. Capítulo 17, um pouquinho mais à frente. Sendo, pois, Abraão de idade de 99, apareceu o Senhor a Abraão e disse: quem está dizendo? Sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, quem está dizendo? Quem está dizendo? Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de multidões, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser por ti Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, ou obedecerás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Amém? Feche os teus olhos, e eu quero que você olhe a Deus agora, falando: Deus, fala comigo através deste moço aí, deste servo do Senhor.
Cria sua expectativa, meu querido. Coloque algo no teu coração chamado expectativa daquilo que o Senhor pode falar nesta noite, daquilo que o Senhor quer ministrar hoje. Aleluias, que o Senhor, aleluias. Pai, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai amado. Eis-me aqui, Senhor amado, um servo do Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa fazer e cumprir a Tua obra, meu Pai, em nossas vidas, Pai. Pai, que não possa reter nada em mim, meu Pai, mas que tudo possa fluir, meu Pai amado, como um canal, meu Pai, que abençoa, um canal que transborda a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, meu Pai. Que seja conforme a Tua vontade. Eu sou dependente de Ti, ó Espírito Santo, na ministração. Que tudo que venha com discernimento, que venha com sabedoria, que venha com entendimento, meu Pai amado, para que nós possamos crescer e caminhar cada vez mais firme no Senhor, Pai. Eis corações aqui na expectativa do Teu falar e do Teu agir. Que o Senhor possa suprir, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira pergunta que eu quero fazer, igreja: quem tem promessas aqui? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Você tem promessa? Então eu quero distinguir algo aqui. Tem a promessa de Deus e tem um sonho particular. Tem a promessa que Deus... Quem Deus deu uma promessa para você? Deus deu uma promessa para você? Deus deu uma promessa? Tem promessas coletivas, onde o Senhor diz que nós seremos salvos, e o Senhor Deus, o Senhor Jesus voltará. Isso é uma promessa. Nós cantamos aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É uma promessa de Deus coletiva a todos os filhos dele. E tem promessas que o Senhor dá individualmente para cada um de nós. E tem os sonhos nossos. Os sonhos eu tenho que correr atrás. São sonhos meus, são realizações minhas que eu quero ter. E tem a promessa de Deus. Então eu tenho que distinguir aquilo que é meu sonho e aquilo que é promessa, aquilo que veio do Senhor, através de um profeta, através de um pastor, através de uma visão, através de um falar de Deus sobre a tua vida. Amém? Então quem tem promessas de Deus sobre a tua vida, Deus falou algo para você, falando: eu te prometo algo para a sua vida. Quem tem promessa? Eu tenho promessa. E eu tenho promessa. E essas promessas, ela tem me sustentado até o dia de hoje. Ela ainda não se cumpriu aquilo que Deus tem para cumprir na minha vida. Aquilo que o Senhor falou comigo, Ele ainda não se cumpriu todo. Aqui nós lemos uma passagem, ou melhor, várias passagens de Abraão. Abraão, com 75 anos, Deus faz uma promessa para ele: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Com 75 anos, Abraão logo se dispõe a caminhar e chega no lugar. Mas ainda quando ele chega nesse lugar, é uma caminhada, os estudiosos, eu procurando ali, é mais ou menos uma caminhada nada de 2.500 quilômetros a 3.000 quilômetros. Imagine o povo saindo, Abraão saindo da sua terra, caminhando para um lugar onde Deus ele não sabia ainda, mas Deus ia mostrar. Imagine quanto tempo levou para ele caminhar quase 3.000 quilômetros. Então demorou um certo tempo, teve que renunciar, teve que se dispor a fazer. Então primeira coisa aqui para nós: se Deus prometeu algo, comece a obedecer imediatamente. Abraão fez isso. Abraão partiu, ele não questionou. Muitas vezes você está querendo questionar, porque a promessa é grande, a promessa foge dos teus olhos, foge do teu alcance. Depois, com aproximadamente 85, 83, 84 anos, novamente Deus aparece a Abraão. A promessa não tinha se cumprido. E novamente Deus renova a promessa que tinha feito. Deus fala novamente a Abraão, dizendo: Abraão, aquele que vai ser o seu descendente, o seu herdeiro, vai sair de ti. E Deus coloca ele para um lugar fora, onde ele pode contemplar as estrelas, o céu. E Deus fala: olhe para ela. Se você puder contar, a sua geração será muito maior do que você puder contar e daquilo que você está vendo. Com 84 anos, porque 86 ele tem Ismael. Então com 85, entre 80 e 85, Deus falou com ele novamente. E depois, com 99 anos, novamente Deus chama ele para renovar a aliança. 75, 99, quanto tempo aí? Os bons de matemática? Quantos? 24 anos.
Sabe qual que é o problema? Deus fala hoje e você quer que seja para hoje. Você não dá tempo para que as coisas aconteçam, principalmente para que nós nos amadurecemos para cumprir a promessa em nossas vidas. Deus não vai te dar algo hoje da qual você não está com o suporte, a estrutura correta para sustentar. Você não quer esperar. Então Deus começa a tirar de Abraão e começa a tirar de nós. Eu vou usar o texto aqui para que possamos dar referência. Deus com certeza tem uma promessa individual para cada um. Falou com alguém, falou sobre algo, mas tem o tempo. É necessário esperar. A primeira coisa, Deus fala. A segunda é o tempo. Nós temos que ter a paciência de aguardar o tempo. A terceira, muitas vezes esse tempo será um tempo de preparação. Então é um tempo de escassez, é um tempo de dificuldade, é um tempo de deserto. É Deus onde Deus está tirando algo que nós não vamos precisar para colocar algo que nós vamos precisar. Então Deus limpa, Deus molda. E Deus só tira isso às vezes nas nossas dificuldades. Nós aprendemos mais, nós aprendemos mais nas dificuldades do que na alegria, do que no tempo bom. No tempo ruim a gente começa a tirar leite de pedra. É esse o ditado? Começa a escavar. E aí Deus começa a trabalhar, começa a tirar algo que a gente não precisa mais ter. E esse tempo é um tempo difícil de aguentar. Esse é o tempo onde cada um quer desistir, porque a promessa ainda não se cumpriu e você começa a desistir por causa da situação que está na tua frente, por causa dos problemas. Agora eu começo a te dizer, Deus está falando para você não parar nesse tempo. Deus está falando para você não parar no meio do deserto. Deus está falando para você não parar no tempo que Ele está te capacitando. Por que você está querendo parar hoje? Por que você está parando pelo meio do caminho? Porque Deus está tirando algo dentro de você que machuca, que dói, que afina. Por que você está querendo parar hoje? Esse é o tempo que Deus está te preparando, te capacitando, te dando novas habilidades, novas armas. E é nesse tempo que nós devemos olhar para a promessa. Olhar para a promessa. O tempo está difícil, Senhor, mas eu creio na Tua promessa, ela vai se cumprir na minha vida. O tempo está difícil, o tempo está escasso, mas eu começo a olhar para a promessa. Eu tiro os olhos da situação, eu tiro os olhos da dificuldade e confio na palavra que foi lançada, porque Deus não voltará atrás daquilo que Ele falou. Antes aquilo que Deus falou se cumprirá. Antes tudo aquilo que Deus falou tem um propósito, tem um desígnio, e há de se cumprir nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que em Isaías diz assim, que tudo que o Senhor falar será como chuva, onde vai regar e não vai retornar para o Senhor antes que faz o que lhe apraz. Você está olhando para a sua dificuldade hoje, meu irmão? Você está olhando para o tempo da escassez? Você está esquecendo da promessa? Quanto mais você olha para o tempo da escassez, mais você esquece da promessa. Mas é o contrário. Você tem que olhar para aquilo que Deus falou, olhar para a fé, olhar para a fé. Eu quero dizer para os irmãos, você já saiu de casa, meu querido, começa a glorificar. Você passou um perrengue para chegar aqui. Só está aqui para quem é que precisa ouvir. Eu tenho certeza disso, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu queria que a igreja estivesse cheia, porque essa palavra aqui, Deus está mudando a minha vida através dessa palavra aqui. Então se está mudando a minha, porque tem a capacidade de mudar a vida de vocês. Deus está mudando a minha vida, o meu jeito, o meu chamado, o meu ministério através dessa palavra. E vai mudar a sua vida, a sua família através dessa palavra. Para onde você deve olhar no tempo da dificuldade? Para a promessa. O povo passou pelo Egito, esqueceu da promessa de Deus, que eles iam chegar na terra prometida. Começou a murmurar de Deus, porque estavam no tempo do deserto, no tempo da escassez. Quem murmura, às vezes não chega no tempo lá, não chega no tempo da promessa não. Porque a pessoa acha, não, as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. A gente vai ver que não é bem assim não. Começa a murmurar do tempo de hoje. Quem anda comigo sabe, é difícil me ver murmurando. E olha que eu já passei perrengue. Olha que eu já passei dificuldade. Está aqui alguém
que você está vendo, que só está aqui, porque olhou para as promessas do Senhor. Eu só estou de pé, meu querido, porque eu creio na promessa do Senhor. Eu só estou aqui hoje ministrando, porque a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. O mais interessante é que a gente vê, quando Deus começou a falar com Abraão, ele tinha 75 anos. Depois, com quase 85, Deus novamente fala com Abraão. E depois, com 99 anos, Deus novamente fala com Abraão. Desde 2006, com diferentes pessoas, eu escuto a mesma promessa sair da boca da pessoa. A mesma palavra, a mesma atitude, o mesmo gesto, a pessoa começa a proferir a mesma palavra que foi dita para mim em 2006. Sabe por quê? Porque Deus não esquece da promessa que Ele fez. Deus não esquece daquilo que Ele prometeu. Deus não para de fazer a parte dEle para a promessa se cumprir nas nossas vidas. Agora, recentemente, na vigília que teve lá em casa, eu convidei a igreja, vocês não foram, porque a maioria não foi. Mas lá Deus falou novamente a mesma palavra que diz desde 2006. Deus falou lá comigo novamente, através de uma pessoa que não sabia que Deus tinha falado comigo aquilo lá. E quando ela falou, eu falei, porque eu sei porque Deus está falando. Porque Ele está alimentando. Filho, continua olhando, porque você vai chegar. Quem para no meio do deserto nunca, meu querido, vai chegar lá. Então eu estou aqui hoje porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E se eu estou aqui, se eu vou continuar, porque a promessa vai se cumprir. E o dia que ela se cumprir, você vai ver como aconteceu isso, como Ele fez isso. Não sou eu que fiz. Sabe por quê? A maioria das vezes há dúvida naquilo que o Senhor faz. Há dúvida porque o Senhor começa a falar algo e você começa a olhar para você. Você fala, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse talento, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esses recursos. Como que eu vou chegar lá? Um dos maiores erros, o maior engano que a gente pode ter é quando Deus começa a falar com a gente de uma promessa, a gente olhar para aquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu tenho uma palavra assim, uma palavra que eu já ministrei aqui. O Senhor nos chama hoje por aquilo que nós vamos ser nele lá na frente. A empresa, quando você entrega um currículo, a empresa te chama por aquilo que você já tem hoje. Não é isso? Você leva um currículo lá, a empresa olha o seu currículo. Ah, esse cara já tem tudo isso aqui, ele tem essas habilidades, ele tem esse conhecimento. Ah, então eu vou contratá-lo. Com Deus é diferente. Deus dá a promessa, você não tem nada. Aí vai vir o tempo da promessa, lá você vai ter. Então Deus te chama hoje por aquilo que você vai ser lá na frente. É o contrário da razão humana, é o contrário da visão humana, é contrário ao raciocínio humano. Então hoje, o que Deus te prometeu, talvez você não vai ter esse recurso. Você não vai ter essa habilidade, não vai ter essa capacidade. Essa capacidade vai vir no tempo. E para isso é necessário você passar o tempo caminhando, o tempo se capacitando, o tempo em meio ao deserto, onde você vai criar as habilidades certas para quando chegar o tempo da promessa, você ter a capacidade. Deus te chama hoje por aquilo que você vai ser no tempo da promessa, meu querido. Para de olhar para aquilo que você tem nas suas mãos. Eu não tinha capacidade de ministrar, não tinha capacidade nem de orar com meus primos no ensaio. Em 2006, quando Deus começou a falar comigo, eu não tinha habilidade nem de ministrar a palavra. Eu não tinha habilidade nem de falar em público, nem de orar na equipe de louvor. Mas Ele sabia do que eu ia estar sendo hoje. E aí a gente vai entender algo aqui que eu quero que você entenda. O significado da promessa, da palavra promessa. Entende isso, por favor. Entende isso. O significado da promessa, da palavra promessa, é o compromisso de fazer algo. É o compromisso de fazer algo. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo. Agora escuta isso aqui. É uma garantia que uma das partes se vê obrigada a fazer o que prometeu. Repito, é uma garantia em que uma das partes se vê obrigado a fazer o que prometeu. Quem prometeu algo para você? Quem vai fazer algo por você? Quem se vê obrigado a fazer? Você não
tem responsabilidade nenhuma na promessa. Você não tem responsabilidade nenhuma no tempo da promessa. Porque quem prometeu, ele se colocou aqui como garantia, ele se colocou como obrigatório dele fazer. Deus é homem para mentir? É uma das partes. Ele se vê obrigado a fazer aquilo que prometeu. Se Deus prometeu, é obrigação dele fazer. É parte dele fazer, não é tua responsabilidade fazer. Você sabia disso? Você sabia que não é sua responsabilidade a promessa chegar na tua vida? É que você vai entender um pouquinho mais para frente o contexto aí. Quando chegar o tempo da promessa, tudo que vier, todos os recursos, todo o conhecimento, é Deus que coloca. Vem de Deus. É a mesma coisa, eu vou falar aqui um exemplo. Igreja, vocês estão todos convidados a ir em casa, porque eu estou prometendo fazer um churrasco para vocês. Igreja, eu estou te convidando para você ir lá em casa, porque eu estou prometendo que eu vou fazer um churrasco para vocês. Quem tem obrigação de fazer algo aqui? E quando Deus te promete, quem tem obrigação de fazer a coisa acontecer? E por que você está olhando para você? Por que você está se achando obrigado a fazer algo daquilo que é responsabilidade de Deus? Nessa passagem aqui a gente vê uma coisa acontecer. Deus começa a prometer para Abraão. Aí Abraão quer começar a dar jeitinho para as promessas se cumprir. O que ele faz? Ele faz um filhote. Quando você começa a fazer algo que é da competência de Deus fazer, você está errando, você está pecando, você sabia? Quando você começa a fazer algo que é da competência de Deus fazer, você está errando. Abraão quis dar um jeitinho na promessa. Vamos pegar aqui a escrava aqui, vamos fazer um filho, porque é esse filho aqui, já que você não pode dar. Então, melhor foi a esposa que propôs, né? Ó, já que eu não posso, então vamos dar um jeitinho aqui, pega a minha escrava aqui. Vamos fazer logo cumprir essa promessa, porque eu não aguento mais esperar, que eu quero ver essa promessa se cumprir. Quando você começa a fazer algo da competência de Deus, que é da competência dele, que é da obrigação dele, você está pecando. Porque você quer pular a etapa, você quer esperar, você não quer esperar. O tempo certo vem de Deus, a preparação vem de Deus. Aquilo que ele prometeu é responsabilidade dele, é competência dele fazer. É isso que Abraão não estava entendendo. Por isso ele esperou mais 86, mais 13 anos ali. Tudo que você fizer que for algo da competência de Deus, você está pecando, meu querido. Porque você está querendo pular a etapa, você está querendo pular a parte do deserto, a parte do tempo, a parte da preparação. Quem tem obrigação? Quem vai fazer? Quem vai dar? E por que você está olhando para você? Então, como é que eu tenho responsabilidade nisso aqui? Aquele que promete, ele se vê obrigado, é da competência dele fazer a coisa acontecer. É dele. Fala para o seu irmão aí do lado. Deus prometeu, ele vai fazer. É a obrigação dele. É a obrigação dele fazer. Porque ele prometeu, e a palavra dele não vai voltar vazia. Continuando. A promessa é diferente de compromisso. Promessa é diferente de compromisso. A palavra compromisso também ela vem da promessa. Com promessa. Então, compromisso. Aí que vai entrar a nossa parte aqui no negócio. E aqui que eu quero que vocês entendam também. Só meus W funcionar aqui. Compromisso é um acordo entre duas partes de fazer algo a ser realizado. É um acordo entre duas partes de algo que será realizado. Aí entra o compromisso. A promessa quem faz? O compromisso é entre eu e Deus. Significado, agora a gente vai entrar em outra coisa, em outra algo aqui que tem dentro da palavra que é necessário você entender isso. É aqui que vai ser o ponto-chave. Compromisso. Quando você pensa em compromisso, qual que é o maior compromisso que a gente tem? Tirando Deus. Família. Você fala família, você lembra dele? Casamento. Então,
Para se cumprir a promessa, você tem que entrar em aliança com o Senhor. E aqui que entra a nossa parte. Aliança é a união entre duas ou mais pessoas, né, com objetivo comum. Você pode se aliançar aqui com o pastor. Todos os líderes entram em aliança com o pastor com objetivo comum. Eu entro em aliança com a minha esposa e objetivo comum. Aqui entra a nossa obrigação. Aqui entra a nossa parte. Aqui entra a nossa responsabilidade. Eu tenho Meu querido, vocês estão olhando assim com uma cara assim, falando onde esse cara vai chegar? Aonde ele vai chegar? Vocês estão duvidando? Não? Então vamos lá. Volta para o capítulo 17 aí. É que vocês dão uma carinha assim, tá? Fica tranquilo, meu querido. Capítulo 17. Até aqui, Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Abraão daquilo que ele prometeu. Até aqui, Abraão não tinha entrado em aliança com o Senhor. E aqui, a partir de agora, começa a mudar a vida dele. Então diz assim, versículo 1, 17 diz assim: pois Abraão, de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Esse caiu sobre o seu rosto quer dizer, eu concordo com aquilo que o Senhor está dizendo. O Senhor convida Abraão para entrar em aliança com ele. E aqui você vai ver um casamento acontecer, uns rituais de casamento acontecer aqui. Então Abraão concorda, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Quanto a mim, a minha responsabilidade Abraão, é esta. A minha responsabilidade, a minha parte da aliança é essa. E ele começa a dizer: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de multidões. É a promessa do Senhor, lá no capítulo 12, novamente falando, era a parte do Senhor. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão, o teu nome, porque por pai de multidões, por pai de nações te tenho posto. Qual que é a primeira coisa que acontece quando casamos? A esposa muda. A esposa coloca o nome dele. A esposa inclui o nome do marido. Aqui é porque a tradução veio um A a mais. Mas você pegar no original, é um nome, é uma palavra do nome de Deus incluído dentro de Abraão, dentro do nome de Abraão. Então Deus coloca o teu nome dentro do nome de Abraão. É a mesma coisa que acontece no casamento. Quando casa a mulher, coloca o nome do marido. Agora eu já sei que tem uma lei que o marido também pode colocar o nome também. Mas não se confunda não, tá? Isso aí não vem da Bíblia não. É o certo a mulher colocar o nome do esposo. E depois lá, que não vai dar para entrar em todos os detalhes aqui não. Depois você procura por aliança, você vai entender. Tá? Aliança bíblica. Vamos lá, quanto a mim. Vamos lá, continuando. Então Deus coloca o nome dele em Abraão. E Deus começa a falar as responsabilidades dele no casamento. O termo. Qual que é o termo do casamento? Ei, igreja, qual que é o termo do casamento? Fala aí, pastor. O termo do casamento, do ritual do casamento. Na doença, na tristeza, na alegria. Esse é o termo do casamento, não é o termo que a gente faz aqui? E aí qual que é? Os dois têm que cumprir esse voto, né? Os dois. Só que a aliança com Deus é diferente. Deus cumpre uma parte e a gente cumpre outra parte. Vamos lá, quer ver? Capítulo 6, versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Você pode ver que sempre tem um ei no final aí. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser por ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis por Deus. Disse mais a Deus:
Agora começa a responsabilidade de Abraão. Tu, porém, obedecerás a minha aliança e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem será circuncidado. O que é circuncidado? Era aliança. O homem deveria entrar em aliança com Deus. Até esse momento o homem não entrou em aliança com Deus. Até esse momento a promessa não se cumpriu. Para a promessa se cumprir nas nossas vidas, o que é necessário? Entrar em aliança. Fala, entrar em aliança. E aqui que tem um negócio. A responsabilidade toda maior vem de Deus, de cumprir a promessa, cumprir com os termos da aliança. Toda a promessa, tudo aquilo que vai ser feito é parte de Deus, é obrigação e competência de Deus fazer. A nossa parte dentro da aliança é obedecer e guardar. Fala, obedecer e guardar. Obedecer e guardar. Fala para o seu irmão assim, não esquece isso. A tua parte na aliança é obedecer e guardar. Aí eu te pergunto, você está obedecendo? Você está obedecendo? Você está aguardando? A nossa parte, meu querido, só cabe isso: obedecer e guardar. Obedecer e guardar. Você está obedecendo a sua parte no termo da aliança? Como que você quer que a promessa se cumpra na tua vida? Se você obedece? Se Deus pede para você ir, você vai? Se Deus pede para você ficar, você fica? Se Deus pede para você, você faz? Qual que é a tua parte, meu querido? É obedecer e guardar. Aliança. Deus trabalha desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia fala sobre aliança. Deus se movimenta, Deus faz as coisas através de alianças. A velha aliança e a nova, o Velho Testamento e o Novo. Deus trabalha com aliança. O homem, quando Adão pecou, ele quebrou o princípio da aliança: obedecer e guardar. Aí Deus colocou novos termos. A mulher vai ter dores de parto, os terras vai fazer isso, o homem vai ter que trabalhar agora com o seu suor para sacar, para poder ter o mantimento. Deus dá um novo termo, irmão. Então o termo das alianças é bênção e maldição. Bênção e maldição. Na velha aliança, qual que eram os termos da promessa? Eram os 10 mandamentos. O termo da aliança no Velho Testamento eram os 10 mandamentos. No novo mandamento, qual que é? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu intento, de toda a tua força. Amarás o teu Deus. Você tem amado a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força? Você tem amado a Deus primeiro, antes de todas as coisas? Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você tem deixado algumas coisas de lado para firmar a aliança? O pastor Lopar aqui, quando ele começou a falar na terça, ele falou sobre a aliança. Uma das alianças mais sagradas, e toda aliança sagrada, ela é constituída, ela tem uma parte de sangue. Toda aliança que Deus faz, há um derramamento de sangue. Para o homem ser circuncidado, era necessário ele ter derramado sangue. Quando ele pede para circuncidar, era para tirar algo do órgão genital masculino. Aquele cortar a parte ali, seus irmãos sabem, prepúcio, cortar aquela parte, entrar em aliança, derramar uma parte de sangue. Toda aliança sagrada, ela tem sangue envolvido. A nossa aliança com Deus tem um sangue precioso do Senhor Jesus envolvido, meu querido, para nos lavar, para nos redimir de todo o pecado. É a aliança mais sagrada, é a aliança eterna, é o sangue precioso do Senhor Jesus. A outra aliança de sangue, do casamento. Por isso é necessário a mulher casar virgem, porque ali há uma aliança sendo feita. Para isso, Satanás deturpa essa aliança. Cadê as moças aqui? Cadê as jovens aqui? Essa aliança sagrada, meu querido.
vocês têm. É aliança de sangue. Aliança onde você se une. Aliança onde você tem a sua parte, a sua obrigação de fazer, para que ela possa se cumprir. Vocês estão entendendo? Então dá uma glória a Deus, mano. Responde a palavra. Começa a responder a palavra. Não fica só me olhando assim, né? O que será que ele vai falar mais? Qual que é a tua parte da obrigação aí, meu querido? Obedecer e guardar. Obedecer e guardar. Porque você já entrou em aliança com Deus. Através de Cristo Jesus. Você já está aliançado com Ele. A promessa do Senhor vai se cumprir. Tudo que tem para se realizar é parte e competência de Deus. A nossa é obedecer e guardar. Por que eu entro em aliança? Primeira parte dela é proteção. Eu estou em aliança, é proteção. Em Josué 9, Josué ele é enganado pelo povo de Gibeão, uma coisa assim, Gibeonitas. Ele é enganado para ele entrar em aliança com esse povo. Esse povo também era uns que era prometido, exterminar. E ele, sabendo daquilo que Josué já tinha feito em Jericó e outra cidade chamada Ai, ele fala: ai de mim, que eu vou logo fazer uma aliança com esse cara, porque pelo que ele fez, ele vai fazer com a gente também. Então ele engana Josué para Josué entrar em aliança com ele. E depois Josué sabe que ele enganou. Mas você não tinha dito que você morava muito longe, agora você mora aqui, você é dessa terra. E era uma terra onde que era prometida eu exterminar. E por causa disso, Josué não extermina esse povo. Vocês vão fazer tal serviço então, como um sinal da nossa aliança aqui. Mas você me enganou. Passou um tempo, começaram 4 ou 5 reis, não me lembro, começaram a atacar essa cidade. E essa cidade ela ia perecer, porque eram 4 reinos ou 5 reinos contra uma cidade só. Mas por causa que ele tinha uma aliança com Josué, Josué foi obrigado a intervir lá. Josué foi obrigado a intervir lá. Essa aliança da qual ele fez, a Bíblia é bem clara. Josué não pediu orientação a Deus para fazer. Ele fez, porque ele viu ali, ele se comoveu e fez essa aliança. Mas no tempo da guerra, ele teve que cumprir os votos dele. E foi lá e venceu a batalha contra esses 4 reinos, 4 reis, se eu não me engano, 4 reis. Outra passagem, Davi, quando ele começa a lutar com Golias, ele fala: quem que é esse incircunciso? O que é a palavra incircunciso? É o cara que está fora de aliança com Deus. Quem que é esse para afrontar o Deus do exército? Quem que é esse cara sem aliança com Deus para afrontar o povo que tem aliança com Deus? Eu vou enfrentar e nós vamos vencer, porque eu tenho uma aliança com Deus, e Deus vai intervir na minha causa, e Deus vai abrir, e eu vou vencer. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Nós somos fracos na guerra contra Satanás, mas por causa da aliança do sangue de Jesus, Jesus vem e nós vencemos a batalha. Nós vencemos a batalha contra Satanás, porque Jesus é aliançado comigo. Ele tem a parte, tem a obrigação. É a proteção de Deus, meu querido, se intervindo em nosso meio. É a parte, é a responsabilidade de Deus. Satanás sabe disso, meu querido. O que ele mais quer é que você saia da aliança, porque ele sabe que não tem poder para te atacar, porque você tem uma aliança com aquele que é maior, que venceu ele, aquele que tem a chave do inferno, aquele que está à direita de Deus Pai. O inimigo sabe disso, meu querido. Sabe por que às vezes você é atacado? Porque você está quebrando uma parte da sua responsabilidade na aliança. Se o inimigo está te atacando e você está sendo, meu querido, atacado, reveja a sua aliança. Reveja a sua aliança. Então, toda vez que você está aliançado, unido, fazendo a tua responsabilidade, Satanás sabe que não pode te tocar, porque você é aliançado com o Senhor Jesus, e Ele vai entrar na tua causa. Por isso é importante manter a aliança.
Não somente da promessa, outra causa. A segunda é a igualdade. Quando eu entro em aliança, nós se tornamos irmãos de sangue, porque a aliança do Senhor, a aliança de Deus é uma aliança de sangue. É sempre uma aliança preciosa. A aliança da igualdade de direito. A aliança, ela dá igualdade de direito. Então tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é meu. É meu, e ninguém toma porque é meu. É igualdade, é meu irmão de sangue. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo o que Deus tem para dar. Tudo que Deus tem para dar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje mora dentro de nós. Podemos fazer obras que Jesus fez e ainda maiores, porque Jesus está aliançado conosco. Então tudo que eu estou fazendo aqui é porque tem uma aliança, eu tenho uma aliança com Jesus. Jesus se intervém e faz a parte dele. O Espírito mora dentro de mim. Outra parte, porque eu estabeleço uma aliança, por causa do amor. É o se tornar íntimo, de estar próximo. O casamento é uma aliança de amor. Você lembra que eu sempre falo, Deus usa o exemplo do casamento para representar quem Ele é, como é que funciona o reino. Você está vendo aqui o exemplo de um casamento, o exemplo de uma família acontecendo. Tudo que você tem é Deus mostrando, ó, como eu faço as coisas acontecer, ó, como elas se tornam, através do exemplo da família. Deus puxou Abraão, olha para as estrelas, aquilo que Abraão podia contemplar, que ele podia entender o que Deus estava falando, era o exemplo que ele tinha. Conta as areias do mar lá e vê, é essa descendência. Então Deus usa um exemplo, aquilo que é cotidiano, aquilo que nós temos convívio, aquilo que nós temos entendimento para se revelar através dele. Então Deus usa também o mesmo exemplo do casamento e da família para representar o teu reino, a maneira como ele trabalha. Por isso que o casamento é tão sagrado para Deus, é tão importante para Deus. Por isso que a família é tão importante para Deus. Porque você entendendo todo o contexto da família, você vai saber como que o reino de Deus funciona e como Deus trabalha. Você pode dar glória a Deus, pelo amor de Deus? Eu me esforço tanto aqui para dizer isso aqui, eu olho para os irmãos. Então é o amor de Deus, meu querido. É o amor de Deus. Rituais para entrar em uma aliança. Você vai ver sempre isso aqui, ó. Troca de capas. Você vai ver aqui no Velho e Novo Testamento, você vê isso. Toda vez que você vê isso aqui, você fala, o cara está entrando em aliança. Troca de capa, troca de túnica, troca de cinto ou de arma. Quem trocou de cinto e de arma? Jonatas e Davi. Corte de aliança. Corte. Troca de nome. Marca da cicatriz. Quem tem a marca da promessa aí? Agora você sabe o que fala marca da promessa? É a marca da aliança, é o símbolo da aliança. Qual que é o símbolo da aliança, do casamento? Aliança. Qual que é a marca da promessa do Senhor? Espírito Santo dentro de mim. É a marca da promessa dele. Aí tem os termos da aliança. É os rituais. Outro ritual que você gosta muito, que você aprecia muito: as refeições memoriais. Quem não gosta de festa no casamento aqui? Ah, ninguém gosta de festa no casamento? Você gosta de festa no casamento? Então é parte do ritual. Tem que ter comida. E Deus renova a tua aliança. Jesus renova todo dia a sua aliança. Por isso que é importante você participar da ceia do Senhor. Que quer dizer, você está renovando a sua aliança com Deus. Você está renovando a sua aliança com o Senhor Jesus. Não é uma mera formalidade, meu querido. É espiritual. Eu renovo a minha aliança através do sangue de Jesus, representado por um cálice de vinho. Então para de menosprezar a ceia, porque ali você está renovando a tua aliança. Aquilo que o pastor falou na terça sobre o casamento. Quem quer renovar uma aliança hoje de casamento aí? Eu quero hoje, hein? Já fica a dica. Quem quer renovar a aliança de casamento? Não, pega a dica aí. Fala, eu quero renovar minha aliança hoje, meu amor. E para renovar a aliança, meu querido, é preciso ter intimidade. Se é que você me entende. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Onde você aliançou com a sua mulher? Para um casamento, ele ter validade, é necessário ter relação íntima. Sabia disso?
Para o casamento ter validade é necessário ele ter relação íntima. Se não tiver relação íntima, o casamento pode ir lá juridicamente ser cancelado. Ó, eu tenho um caso, meu primo, ele passou por isso. Ele não teve relação íntima, pôde ir lá cancelar o casamento, como se não fosse casado e voltar a ter solteiro. Porque quando você tem um casamento, você nunca mais volta a ser solteiro quando você é casado. Ou você é divorciado, ou você é viúvo. Mas voltar a ser solteiro não. Então o casamento, quando você não tem relação íntima, ele pode ser cancelado. No primeiro ato, claro, né? Para alguns talvez seja o dia hoje, né? De renovar essa aliança aí, pegando a dica, né? Fala, é hoje! É hoje! Aleluia! Eis que te digo, varoa, Deus está falando tremendamente contigo. Vocês viram, né? Então, glória a Deus aí. Fala, recebo, Senhor. Recebo, fala, recebo. Rapaz, daqui até lá em casa tem 16 quilômetros. Se for necessário, eu dou mais 16 para os guris dormir no carro. Ai, meu Deus do céu. Olha, é hoje. Nem sei onde que eu estava. Esse papo me deu um aquecimento. Outra maneira que você vê ali, plantar uma árvore ou um altar de pedra, a pessoa entrando em aliança dentro da Bíblia. Quando você vê isso, a pessoa, Noé, quando aconteceu tudo aquilo lá, a primeira coisa que ele fez, altar de pedra. E o símbolo da aliança com Noé é um arco-íris, é o único que é individual. Quando você vê, toda vez que você vê, você fala, Deus é fiel. Porque Deus falou que ia mostrar aquilo lá para a eternidade. Então, meu querido, se Ele mostra um arco-íris por causa de uma palavra dita, é porque a promessa do Senhor também é realizada nas nossas vidas. Era necessário, meu querido, você ter um entendimento do que uma aliança representa para Deus. Você não pode, porque o mundo ele tenta desvalorizar o símbolo da aliança. Nosso entendimento, a nossa concepção tenta desvalorizar. O mundo já se maligno, então maligno para quebrar tudo aquilo que são princípios da palavra do Senhor. E Deus se movimenta e trabalha através de aliança. E você tem que entender isso. E a única parte nossa da promessa se cumprir é guardar, obedecer. Guardar e obedecer. Guardar. Se você levar, você guardar isso no teu coração, que a promessa do Senhor começa a cumprir quando você já entra em aliança. Nós todos estamos aliançados. Se você hoje não tem uma aliança com Deus, você pode hoje fazer aliança com Deus. Se hoje você tem uma aliança, você está falando, cara, eu estou todo errado aqui, não estou guardando. Hoje bem você pode renovar a tua aliança com o Senhor. É muito mais profundo daquilo que eu estou ministrando hoje, a aliança de sangue, meu querido. Se você for ver, se você ler a Bíblia com essa perspectiva, você vai ver que todo o tempo Deus trabalhou com uma aliança, principalmente no Velho Testamento. Porque no Novo Testamento, um símbolo só resolveu todos os nossos pecados. Toda a morte de Jesus, o sangue de Jesus, ele removeu todo o nosso pecado. Ele supriu tudo aquilo que a lei antiga não supria, porque era uma aliança eterna, uma aliança da qual Deus prometeu. Outra promessa, que Jesus vai voltar, Ele voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, meu querido. Aleluia, aleluia. Eu não sei mais o que falar, mas eu só vou terminar aqui com o que eu separei, para você entender. Aliança é uma linguagem estabelecida por Deus. Entender a aliança muda a vida do cristão. E você precisa entender. Não há como entender o caráter de Deus se não entender o que é aliança. A aliança de sangue é um acordo, é um pacto persolúvel entre as partes, pela qual se estabelece o mais íntimo e mais duradouro de todos os contratos. É um contrato que não pode ser anulado entre as duas partes e selado com derramamento de sangue. É a garantia da aliança, é a vida. A pena por quebrá-la é a morte. A aliança, estabelecer a aliança,
firmar aliança, fazer uma aliança. Não há outro elemento que não seja tão importante ou tão nobre quanto o sangue representa para Cristo, para Deus. Em Hebreus 9, 22 diz assim: o sangue é vida, é a expiação da culpa pelo pecado, é feita através do sangue. Aliança em culturas que não conhecem ou conhecem a Deus. Foi Deus quem ensinou as pessoas a fazerem aliança. Então nós fazemos aliança. Aliança, meu querido, você tem que entender isso para a tua vida cristã. O que representa a aliança e o que representa o sangue para Deus. Você entendendo isso, você vai crescer muito. Amém? Se coloque de pé. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas... Quem tem responsabilidade de cumprir a promessa? Quem é a responsabilidade? Quem é a competência? Deus. A responsabilidade de cumprir a promessa? Promessa. É responsabilidade de alguém, de cumprir. Nós entramos em compromisso com o Senhor, onde nós temos parte igual, nós entramos em aliança com Deus. E aliança, o maior fazendo para o menor. O maior fazendo para o menor. Deus tinha tudo, nós não tínhamos nada. Deus entrou em aliança conosco. Eu não tinha nada, tem tudo para oferecer, mas mesmo assim, Ele entrou em aliança comigo. Você tem alguma coisa para oferecer para Deus? Tem, meu querido, mas Deus tem muito mais. Deixa eu tocar aí, meu querido. Você tem que pregar. Nós vamos tancar o hino aqui, meu querido. E esse hino vai falar muito. Tá aí, tem. Que a gente vai cantar esse hino aqui, você renova as tuas alianças. E quem desejar entrar em aliança com o Senhor, vem aqui à frente também.